Olá, como vocês estão? Olha, estou aqui nos cuidados de quem chega no workshop e estava pensando numa forma de contribuir, compartilhar com quem me acompanha, quem me escuta aqui e quem deseja aprender mais também. Como que eu poderia trazer uma clareza e até uma aula dentro desse tema, que é o preço do seu valor? Então, me lembrei, me inspirei numa mentora querida, Paula Quintão, que ela fez algo que eu vou fazer aqui com vocês, que eu acho que vai trazer mais clareza e acho que vai contribuir também com o aprendizado de vocês. Eu fiz um PDF de apresentação para esse workshop que ficou muito legal e muito completo. E já nele a gente já consegue aprender muita coisa. Então, lá no workshop, no dia 10/8, este sábado, a gente vai aprofundar nas questões que envolve, né, o preço que tem o seu valor. A gente vai aprofundar de maneira emocional, estratégica, comercial, tática e também sistêmica. Então, eu vou dividir aqui com vocês a minha tela para que a gente possa olhar para o que temos a dividir com relação a esse tema, o preço do seu valor. Então, como a gente pode ver aqui, a proposta ela já começa nos lembrando que não importa, né, em qual etapa você está, se é no início, se é no meio ou inclusive, né, nessa continuação que é a carreira do psicólogo. Geralmente, o psicólogo ou o terapeuta ele vai iniciar a carreira cobrando um valor, um preço muito abaixo da sessão. E ele vai dizer que esse preço é um preço social. Mas, na verdade, é um preço que corresponde à entrega dele, já que ele está iniciando. Então, por isso que é bom, muitas vezes, iniciarmos a nossa carreira fazendo uma conta, que aí a gente se baseia na nossa vida real. Ou como muitas pessoas fazem, e também um dos caminhos que eu fiz, não foi o único, mas um dos, foi entrar para um grupo que oferecia esse suporte de supervisão, espaço físico, que foi bem antes da pandemia, né? E o cliente. Então, a gente sabe que no futuro próximo esses clientes que eu comecei a cobrar lá atrás a 120, R$ 60 a sessão ou até menos, eles vão ficar comigo por pelo menos 2 a 3 anos. E aí a gente já tem uma questão muito séria e por vezes dura, que é entre 2 e 3 anos, um psicólogo ele vai crescer um bocado. O psicólogo, ele, por natureza, né, já é uma pessoa que se interessa pelos estudos, que se interessa em aperfeiçoar. Então, se a gente está falando de uma pessoa que está começando uma carreira a R$ 60, vamos supor que ela vai, ao longo dos anos, fazer um reajuste, que também é um tema, ela vai fazer um reajuste de R$ 10 por ano, ou de 10% daquilo que ela cobra. 10% de R$ 60 é menos que R$ 10 por ano, então é R$ 6. Imagina se eu cobro lá do meu cliente R$ 60, com a justificativa de que é para aprender, né? E eu tenho a minha vida, a não ser que você tenha, né, alguém que possa te ajudar nesse início. Se você tem alguém para te ajudar, ótimo, perfeito. Vá trilhando o seu caminho, não só de maneira muito devagar, mas contando com todo o apoio que você precisar, tá tudo certo. Mas para quem não tem e começa cobrando, por exemplo, R$ 60, vamos supor que a pessoa vai ajustar R$ 10 por ano. Então, ela ajusta R$ 10 no próximo ano, que dá R$ 70, R$ 10 no outro ano, que dá R$ 80 por sessão.
Isso, eu nem gosto de usar essa justificativa, mas para quem é um pouco mais durinha, eu gosto de lembrar. Isso está mais do que abaixo, inclusive, da conta que o CRP faz. Está muito abaixo. E isso não paga a conta de ninguém, não é mesmo? R$ 80 por sessão, convenhamos? Então, a gente tem essa primeira barreira, o não entendimento, a consciência, obviamente, não é culpa da gente que inicia lá, né, a nossa profissão, não é culpa também, vamos dizer assim, da universidade, porque esses processos, esse fundamento para estar na faculdade, na universidade, é extremamente complexo, eu não tenho dúvida que alguém já tentou colocar isso lá na faculdade. Mas a gente tem aí essa chance de refletir sobre esse assunto e nos dar conta de que essa disparidade ela é consequência de um despreparo das universidades de inserir qualquer profissional de qualquer carreira no mercado de trabalho. Então, se você parar para pensar, não é só dentro da psicologia que a gente não tem esse aprendizado para colocar todos os indivíduos dentro do mercado. É na psicologia, mas é em todas as áreas. Então, muitas vezes, por falta de confiança, como eu tenho dito aqui, começa cobrando baixo, né? Aqui, cobrando abaixo do que seria possível para pagar as suas contas. Pensando em alguém que pode contar com apoio, como eu falei para você. Porém, quando um psicólogo começa cobrando R$ 60, ele se deparará com questões como: será que sustento continuar atendendo esse cliente, mesmo não aguentando? Será que eu encaminho esse cliente? Será que se eu aumentar R$ 10 por sessão, isso vai mudar minha vida? Mas eu sinto que não muda. O que eu faço? Então, a gente entra num ponto crucial aqui, que é a gente vai precisar confrontar a realidade. Você já parou para pensar que o ajuste no preço de sessão será sempre desproporcional ao valor do seu trabalho, visto que você sempre crescerá mais do que o seu cliente? Na nossa profissão, estar em terapia, em supervisão, formação, em grupos, isso é o mínimo. Então, o nível de aperfeiçoamento pessoal do psicólogo, ele vai estar sempre acima da média. Então, o desafio, muitos profissionais vão ver nessa difícil tarefa de ter alguns clientes com o tal do preço social, sustentando, na verdade, um valor que nem condiz com a própria entrega. E ainda, ao mesmo tempo, vão atender clientes que vão chegar e vão o quê? Aí, com esse cliente que chega, eu coloco um preço atualizado. Então, vai rolar essa disparidade. E o que eu vou falar no próximo slide, inclusive, é que essa disparidade ela vai gerar uma sobrecarga no trabalho e na vida do terapeuta. Uma imagem para nos inspirar. Então, essa disparidade de valor cobrada de cada cliente, ela vai ter um custo e um impacto direto na disposição e na vida do psicólogo, do terapeuta. Sem contar, isso aqui é um fator importantíssimo, na maior complexidade da organização financeira. A gente pensa que não, que é só, não, mas eu sei que daquele cliente eu cobro isso, e aí eu só boto na planilha. Gente, eu já passei por isso. E foi difícil fazer os ajustes necessários, mas eu fiz e eu vi a diferença de quando todos os meus clientes estavam ali. Eu descobri qual era o preço que pagava a minha vida e assim, de maneira sistêmica, de maneira estratégica, emocional, tudo nos conformes, vamos dizer assim, tudo equilibrado. Quando eu descobri isso, esse preço, ele é fixo. Eu não vou negociar com ninguém, porque o meu preço ele não é negociável. Então, o grande desafio é fazer os ajustes necessários no momento presente, compreendendo onde você está e quanto vale o seu trabalho de fato. Ao olhar para esse tema, torna-se possível tomar mais decisões claras, saber o que eu preciso abrir mão ou não, ou aquilo que eu preciso continuar sustentando. Então, vale lembrar que essa construção ela é uma construção que não passa só pelo aprendizado do tempo,
esse aprendizado de quanto custa a minha sessão, ele não é algo que é para ser aprendido ao longo do tempo. Eu posso aprender isso agora. Eu posso ir lá e me colocar à disposição para entender qual é o meu preço, qual é o valor do meu preço. E trazer essa organização para minha clínica que vai me colocar numa posição em vida muito diferente da que eu estou agora. Se eu estou nesse desequilíbrio, se eu estou tendo que me organizar, me ajeitar para poder atender esse cliente, está tendo um desequilíbrio. E aí aqui entra outro ponto importante que a gente não vai conseguir aprofundar, mas em breve eu volto com esse tema, que é: os psicólogos, eles são craques em fazer coisas que parece que não tira nada da energia dele, que ele tem todo o tempo, toda a energia do mundo. Mas, na verdade, está sugando uma parte importante da vida dele, que é a própria energia, que é trazer energia para a própria vida, para os próprios movimentos, ao invés de emprestar isso para os seus clientes, cobrando abaixo do seu valor e fazendo muito mais movimento que o cliente, que às vezes é geralmente o cliente que está pagando abaixo do tal do preço cheio. Então, só para a gente fechar aqui, eu também trouxe aqui nesse PDF, né, como vocês podem ver, está aqui carregando. Eu trouxe também as minhas bases, né? O que me coloca a serviço foram literalmente os desafios que eu empreendi antes da faculdade de psicologia, que foi o que me ajudou a iniciar a carreira de psicoterapeuta e hoje consultora e mentora também. Então, antes de eu me formar, eu já empreendia, eu já ganhava dinheiro com doces. E quando eu falo dinheiro, não é trocado, não. Então, eu tinha o marketing, eu tinha a parte das vendas, eu tinha a parte da entrega, da logística, do comercial, dos eventos. Então, isso me ajudou muito. Por isso que eu acabei, assim que eu terminei a minha faculdade, eu já tinha ali, no primeiro ano, eu lembro direitinho de eu virar para um grupo de amigas que eu tinha naquela época. Eu virei para elas e falei assim: gente, eu acabei de me dar conta, eu tô com 13 clientes. Isso era julho, primeiro ano de formado. Então, eu falo desse lugar. Também falo do lugar de quem está à frente do próprio negócio há 7 anos, sustentando e mantendo vivo. Então, eu tenho aí todas essas formações e uma das mais importantes, que é o aprofundamento do meu próprio trabalho emocional, né, do meu desenvolvimento, a nossa programação. A gente vai ter aí uma duração de 7 horas e meia nesse sábado, vai ser presencial. Então, a gente vai passar na primeira parte, na parte da manhã, pelos fundamentos, as leis sistêmicas, o dinheiro, o sucesso, quem conduz o negócio, o quanto você suporta receber, valor e preço, qual a diferença. Na segunda parte, a gente vai entrar na entrega. Então, a gente vai passar pela sua história, pelos seus recursos, vai passar pela etapa de qual é e o que você de fato entrega, trazer essa clareza para você. Depois, na parte da tarde, a gente vai entrar na etapa estratégica. O que é a etapa estratégica? Plano de longo prazo para o seu negócio. E a gente vai fazer isso como? Compreendendo a sua situação atual, quanto custa a sua vida e a da sua empresa, quanto você precisa ganhar e o modelo de negócio. Na quarta parte, a parte tática. Qual é a parte tática? Sua história, seu recurso e o que você entrega. Qual é a parte comercial? Setor responsável pelo relacionamento dos clientes. Então, ajudar vocês a trazer essa consciência da importância de se relacionar, de ser interessante e de se interessar também. E, no final, um exercício um exercício sistêmico, ali o nome dele. Qual o seu preço? Então, a gente vai estar em roda, construindo isso tudo juntos, dia 10 de agosto, de 9 a meio-dia, de 2 às 18h30, lá em Botafogo.
Então, aqui está mais informações. Querendo se inscrever, é só deixar uma mensagem, é só cuidar para que eu ajude você a chegar, né? Tem aqui o meu telefone, você pode entrar em contato comigo também pelo Instagram, e eu fico no aguardo. Espero que tenha contribuído de alguma forma com ampliação de consciência, que tenha feito você refletir, né, sobre as decisões que você vem tomando aí do seu negócio, na sua clínica. Então, para você que me escutou até aqui, meu muito obrigada. E a gente se vê ou no workshop, ou no nosso próximo vídeo, ou no nosso próximo bate-papo por direct, que vocês me chamam lá e eu adoro, adoro ter essa troca. E é isso. Um grande beijo para vocês e até mais.